2007, o Ministério da Educação institui o Programa de Apoio a Planos de Expansão e Reestruturação das Universidades Públicas, mais conhecido como REUNI. Em todo o país, em mais de 45 universidades federais, ocorreu uma avalanche de lutas contra o famigerado projeto. Na Unir não foi diferente. Devido à forte resistência de professores e estudantes que ocuparam o prédio da Unicentro para impedir a aprovação atropelada do projeto, o ex-reitor, Januário Amaral, transferiu a seção do consumo para as instalações do CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia. Em sessão ilegal do Conselho e sob proteção das Forças Armadas, Januário, seguindo as orientações do Ministério da Educação e Governo Federal, conduziu a votação com seus conselheiros fantoches a portas fechadas. Foi assim, de forma antidemocrática e autoritária, que o REUNI foi aplicado na Unir. Episódios parecidos ocorreram em outras universidades do país. Em 2008, os efeitos da aplicação do REUNI aumentavam o sucateamento e abandono dos campi da Unir. O autoritarismo da reitoria era cada vez maior, chegando ao ponto de aprovar novos cursos sem contratar nenhum professor e sem construir novas salas de aula, além de abrir novas vagas nos cursos existentes sem consultar departamentos nem conselhos da universidade. Esta situação gerou uma grande greve estudantil que estremeceu as estruturas da Unir. Esta greve foi completamente vitoriosa em suas pautas, barrando temporariamente a aplicação do REUNI na Unir. Em 2009 e 2010, em vários campos da Unir, estouraram novas lutas por democracia, melhores condições de estudo e trabalho e contra o sucateamento da universidade. Em todas estas lutas, os estudantes combativos travaram grande luta contra todo tipo de oportunismo, principalmente o eleitoralismo da UNE, UJS, PT e PCdoB. Sem este árduo combate, sem expulsar de nosso meio os conciliadores, pacifistas e lambibotas do governo federal, os estudantes não poderiam ter conduzido suas lutas para o caminho combativo e nem criar as condições para ir até o fim e arrancar seus direitos negados. O movimento estudantil combativo independente da Unir, através do Diretório Central dos Estudantes, se desenvolveu e se qualificou em meio às lutas e batalhas acontecidas nos últimos anos, assumindo a posição de guiar os estudantes no caminho da luta em defesa de uma universidade que seja pública, gratuita, de qualidade, verdadeiramente democrática e que sirva aos interesses do povo. Inseriu na ordem do dia um forte e continuado enfrentamento contra os desmandos do MEC e governo federal. Sucateamento da estrutura geral, como banheiros e bebedouros, lixo espalhado pelo campus, obras inacabadas por toda parte, falta de professores, de técnicos, de salas de aula, de laboratórios, de restaurante universitário e de hospital universitário. Estes são apenas alguns dos problemas que assolam as universidades públicas por todo o país. Soma-se a este quadro a falta de democracia e desrespeito aos conselhos colegiados pelas reitorias, que administram, via decreto, o famoso ad referendo. Este é o quadro da Universidade Federal de Rondônia e de várias outras universidades pelo Brasil. Todos os anos, estudantes, professores e funcionários resistem bravamente a estes ataques com muita luta. Na Unir, uma nova onda de luta se desenvolveu a todo vapor no ano de 2011. Um enorme levante contra as causas e efeitos da aplicação do REUNI, e principalmente por democracia, se ergueu bem alto. É greve geral contra a reforma do Banco Mundial. É greve geral, fora reitor Januário Amaral. Com o DCE tomado de assalto pela UNE, PT, PCdoB em 2010, a entidade que tinha se tornado o principal instrumento de luta do movimento estudantil de Rondônia, rastejou no pântano do oportunismo por quase um ano. Esta gestão, lambe-botas da reitoria e da prefeitura de Porto Velho, demonstrou aos estudantes que não dependemos de entidade para lutar. Mesmo com o DCE paralisado,
o movimento estudantil combativo se lançou na denúncia da situação da Unir e na propaganda da necessidade de intensificar a luta contra o Reúne e contra os desmandos e autoritarismo do reitor Januário Amaral e seu grupo. Em agosto de 2011, os estudantes retomaram sua entidade e reconduziram-na ao caminho da luta. 2 semanas após a destituição da gestão oportunista Unir para Unir do DCE e com a entrada de uma gestão interina, o movimento estudantil da Unir ganhou fôlego rapidamente em vários cursos. Realiza-se então uma reunião entre os centros acadêmicos e DCE, onde é preparado um plano para a deflagração da greve e agendada uma grande Assembleia Geral com todos os estudantes da Unir. Alguns cursos aprovam greve em assembleias individuais realizadas alguns dias antes da grande Assembleia Estudantil. O clima de greve toma conta das salas e corredores da universidade. Os profissionais de nível superior não oferecem boas condições para os que ali estudam. Os banheiros estão interditados para uso. Os vasos sanitários estão entupidos e falta água nas torneiras. O lixo se acumula pelos corredores do campus, mesmo com várias lixeiras instaladas. Além disso, há salas sem ar-condicionado e ventilador. Mas o problema que mais revolta os estudantes é a falta de professores. De acordo com este aluno do 5º período do curso de Engenharia Civil, a falta de laboratório também prejudica o andamento do curso. Além das péssimas estruturas físicas, existem várias obras inacabadas no campus. No local que está sendo construído, o novo prédio para o curso de Psicologia virou garagem de carros. A validade do único extintor de incêndio venceu em 2008 e, como diz o cartaz, em caso de incêndio, fuja e reze. Outro ponto bastante discutido entre os alunos é a construção do restaurante universitário. Nosso restaurante é um dos restaurantes com o valor mais caro, do país. Todos os problemas enfrentados pelos alunos da Universidade Federal de Rondônia vão fazer parte de uma carta de reivindicações que será entregue à reitoria da instituição e ao Ministério Público Federal. Caso as reivindicações não sejam acatadas, uma greve estudantil pode acontecer. No dia 14 de setembro, no turno da manhã, os professores entram em greve. No turno da tarde, numa massiva Assembleia Geral dos Estudantes, são apresentadas as pautas de reivindicações e todos se unificam na maior e mais combativa greve já realizada na Unir. Após a Assembleia, todos se dirigem ao prédio da reitoria para anunciar a greve em grande manifestação no centro de Porto Velho. A greve rapidamente se estende aos campos da Unir no interior de Rondônia, Rolim de Moura, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e Cacoal. Ao todo, 7 dos 8 campos fizeram paralisações e enviaram suas pautas de reivindicações ao Comando Geral de Greve. O reitor Januário Amaral se nega a negociar em público e encarar os estudantes de frente. Em nota, Januário diz já ter atendido 95% da pauta de reivindicação do Comando de Greve de professores e estudantes. Convoca reunião para receber o comando de greve, porém, põe a Polícia Federal na porta para impedir a entrada dos estudantes, como sempre fez. Várias manifestações e assembleias sucedem-se, tendo como principal exigência a negociação das pautas junto ao MEC. Diante da postura do reitor em não receber os estudantes e dizer que os problemas já estavam resolvidos, o Comando de Greve dos Estudantes enxerga que, sem radicalização da luta, a vitória não seria possível. Na madrugada do dia 5 de outubro, um grupo de estudantes ocupa o prédio da reitoria da Unir.
A justiça, que costuma ser lenta para atender os interesses do povo, rapidamente expediu o mandato de reintegração de posse. A Polícia Federal mostrou a quem de fato serve. Rapidamente apareceu com o mandato de reintegração, tentando intimidar, fazendo filmagens e abordando estudantes para tentar identificar os membros mais ativos do comando de greve. Filmar também, né? Um pouquinho pra gente ter, né? A gente vai filmar também aqui, que a gente tá guardando é tudo. A OAB e Ministério Público Federal tentaram acabar com a ocupação com a mesma ladainha de sempre, que a tropa de choque fará a reintegração com toda a truculência do Estado. Eu estou falando o seguinte, eu não estou aqui para discutir eficiência do Judiciário, ou do Ministério Público ou da Polícia Federal. Tá? Como eu comecei, a minha única, eu como Ministério Público, a minha preocupação aqui é com a integridade física de vocês, única e exclusivamente, porque o patrimônio público está assegurado pela decisão judicial. Então, eu só vim aqui por causa disso, para negociar que vocês saiam sem que haja uma necessidade de debate, de desgaste emocional. Eu acho que não precisa isso, na minha opinião. Porém, nenhuma dessas investidas pôde abalar a firme decisão dos estudantes. A forte organização e o apoio dos professores grevistas garantiram a blindagem do comando de greve e a permanência na reitoria. Em alto e bom som, os estudantes responderam: nossa luta é justa. Se houver reintegração, haverá resistência. Daqui não sairemos até o reitor sair. Fortifiquemos as barricadas e organizemos a resistência. Estudantes aqui da Uni que tomaram aqui o prédio da Unicentro, quais são as reivindicações que vocês estão querendo agora? A nossa reivindicação é que venha um representante do MEC negociar com a gente a saída do reitor. Agora mais ou menos quantos estudantes tem aí dentro aí? Tem mais de 300. E agora, para vocês sair, o que vai ser preciso? Que venha um representante do MEC para negociar a saída do reitor. A gente só sai daqui quando o reitor assinar a saída dele, deixando o cargo de reitor. Cortaram a energia de vocês? Já, cortaram. Diferente das outras ocupações que já ocorreram aqui na reitoria, eles cortavam a luz depois do 5º dia, né? E hoje, nas primeiras horas de ocupação, eles já cortaram. Mas os alunos não estão intimidados, não estão com medo. Mesmo sem energia, nós vamos continuar aqui lutando pelos nossos direitos. Com a ocupação fortificada, o MEC não vê outra saída e envia um representante para negociar as pautas com estudantes e professores. O reitor não comparece mais uma vez. Mesmo cortando bilhões de reais de orçamento todos os anos, o secretário, Luiz Cláudio, teve a cara de pau de dizer que dinheiro não era problema. O secretário monta a comissão de apoio paritária para negociar as pautas, promete mundos e fundos ao movimento grevista e solicita aos estudantes que fizessem assembleia e reavaliassem sobre desocupar o prédio. É claro que o comando de greve dos estudantes estava um passo à frente e tinha a resposta na ponta da língua. A gente previa algumas coisas e já temos uma posição em relação a isso, mas antes de colocar o nosso balanço e a nossa decisão em relação a esta reunião, veio uma pergunta de um ditado, que para reforçar, quem não deve, não teme. E cadê o reitor? A toda a sociedade porto-velhense, que está cobrindo os estudantes na universidade, doando alimentação, doando dinheiro para a gente poder comprar material de limpeza. A gente tem conseguido óleo diesel para poder sustentar a energia do prédio, porque o safado do Carlos Brito foi lá e cortou a energia do prédio. A gente entende que a luta aqui não é só econômica, a luta aqui é uma luta política, uma luta justa, e que os estudantes não vão sair daquele prédio enquanto esse reitor não for afastado. Diante da combatividade dos estudantes e do fato de que a Polícia Federal alegava não possuir efetivo policial para realizar a reintegração de posse, Januário do Amaral recorre a seus padrinhos políticos, o presidente nacional do PMDB, senador Waldir Raupp, e a deputada Marinha Raupp. Após a chegada de Raupp a Porto Velho,
Januário vai à imprensa e inicia uma série de ataques aos estudantes em luta, particularmente ao movimento estudantil popular revolucionário, tentando criminalizá-lo a todo custo. A responsabilidade pelos atos que possam acontecer no processo de desocupação do prédio da Unicentro, hoje é uma questão do próprio pessoal inconsequente que está lá dentro daquele prédio. E eu só chamo a atenção de vocês dessa foto, que é digno do urso branco. Esse é o tipo de gente encapuzada que está lá dentro do prédio. É digno do urso branco. É digno de bandido. Isso não é aluno da universidade que está aqui. Isso é bandido, encapuzado, pronto para causar problemas ao prédio e às pessoas que lá estão. Então, o que acontecer com esses alunos recém-chegados na universidade? Tenho encontrado aluno que está aí há 6 meses e estão lá no movimento de greve. E esses alunos estão dentro do prédio, junto com esse pessoal. É lamentável que, infelizmente, os nossos alunos, encorajados também por professores, esses alunos estejam lá. E no momento em que houver um processo de desocupação, esses alunos, infelizmente, serão os mais prejudicados. Tá? Gostaria que os outros pais repensassem o seu apoio com relação a esse movimento. Que chamasse a atenção dos seus filhos o que significa essa sigla MEPR. Pesquise no Google. Pergunte dos seus alunos o que significa o MEPR, que é o movimento central que controla hoje o prédio da Unicentro. É um movimento revolucionário que não aceita eleição e o Estado Democrático de Direito. É este o movimento que controla a Unicentro hoje e que direciona as ações dos nossos alunos. Parte da imprensa local intensifica o ataque e faz coro ao fascismo de Januário. A população de Rondônia e de todo o Brasil repudia fortemente os ataques de Januário Amaral e amplia seu apoio aos estudantes que ocupam a reitoria. Valdir Raupp chama o comando de greve de professores e estudantes para reuniões de negociação, onde defende Januário, ataca o movimento estudantil e propõe férias para Januário durante alguns meses. A resposta dos estudantes é ampliar a propaganda e mostrar ao povo rondoniense quem são os verdadeiros bandidos da Uni e chamá-lo para defender a justeza da greve. A respeito de declarar que os estudantes são bandidos. O que é ser bandido? Qual é o conceito dele sobre bandido? Porque os alunos que estão aqui hoje são estudantes. E isso não é ser bandido. Bandido é quem desvia dinheiro de um órgão público, que é dinheiro do povo, destinado aos estudantes, pela qualidade de ensino. Isso sim é ser gente. Agora, quem é bandido sabe mesmo discernir o certo do errado. Comissões de trabalho produziam notas do comando, participavam de entrevistas em rádios e emissoras de TV, distribuíam panfletos e adesivos, faziam intervenções em sinais de trânsito, escolas, praças e ruas, além de pintar milhares de carros de quem apoiava a greve. Nota 10 para as meninas da torcida adversária. Parabéns aos acadêmicos da associação. Saudações para os formandos da cadeira de direito. A todas as senhoras, muita consideração. Estão a fim de prender o ladrão. Com a ofensiva estudantil, a repressão aumenta. No dia 22 de outubro, alguns policiais federais à paisana, que tentavam se filtrar em meio aos estudantes, foram recebidos com bombas. O professor Valdir Aparecido, que estava próximo e foi ver o que havia acontecido, é preso pela PF. Vamos detê-lo agora. Ele está armado. Eles estão levando a máquina. Eles estão levando a máquina.
Com 5 acusações, apesar de não ter feito nada, ficou impedido de pagar fiança, e o delegado da Polícia Federal o enviou para o presídio Pandinha, no complexo penitenciário de Porto Velho. O professor foi recebido pelos presos com batidas de canecas nas grades. Eles gritavam, exigindo a soltura do professor. Só coragem carrega da terra pra outro lugar. Só coragem carrega da terra pra outro lugar. Só vai gente pra duvida, mostra o peito marcado, mostra o corpo desta vida que vida não há. Só vai gente pra perto, calha a boca do varrejo. É homem com arma na mão? Tira a arma então, veja se é homem. Não, já enfrentei ditadura, não tem medo de cachorro não. Eu também tenho medo de cachorro. Resistir, lutar até a greve triunfar. Resistir, lutar até a greve triunfar. Ele não conseguiu provar, ele bateu no deputado federal, bateu aqui, não sei o que. Ei! No dia 4 de novembro, alguns estudantes foram buscar panfletos numa gráfica e foram surpreendidos pela Polícia Federal, que reteve os panfletos e levou 2 estudantes presos. O que aconteceu e qual o motivo da prisão? Nós estávamos saindo da gráfica com os panfletos já impressos e aí nós nos abordaram por causa do panfleto, que acusaram de injúria a questão da pessoa do reitor, como reitor, não a pessoa do Januário, como pessoa física. E aí nós fomos abordados pelos policiais, nós até assustamos, porque até então a gente não tinha visto a carteira deles, descemos do carro e eles pediam que a gente viesse para cá dar alguns depoimentos. Mais uma vez, os professores da Unice mostraram revoltados com as ações executadas pela Polícia Federal. A gente está entrando de modo assustador no estado policial. Eu acredito que se a Polícia Federal procurar entre os assuntos que eles tenham em pauta, encontrariam algo muito mais importante para fazer. O superintendente da Polícia Federal não quis gravar entrevista, mas informou que os estudantes não serão indiciados e que os 15 mil panfletos apreendidos serão analisados. O superintendente também não informou de onde surgiu a denúncia de que o comando de greve teria feito os informativos para pedir mais apoio e defender a paralisação da Unice. O material chamava para uma manifestação e denunciava as ligações de Januário e seu grupo com Valdir Raupp e Marinha Raupp. No mesmo dia, estudantes, professores e centenas de apoiadores reproduziram outros milhares de panfletos e distribuíram em toda a cidade de Porto Velho, denunciando as prisões feitas pela Polícia Federal e convocando para a manifestação que aconteceria no dia 9 de novembro. Com a radicalização da luta, aumentam as perseguições e ameaças do grupo mafioso da reitoria e a repressão do Estado. Jornalistas que apoiavam a greve são intimados pela PF e sofrem ameaças de represálias a seus sites de notícias. Várias ameaças de morte, represálias e seguimentos são feitos a estudantes e professores. Bolsas de pesquisa, de estágio e de assistência estudantil são cortadas pela reitoria. Mesmo com toda a repressão, o comando de greve estudantil não se intimida e aumenta sua organização, vigilância e amplia ainda mais a propaganda.
Os estudantes da ocupação são surpreendidos por uma comissão de camponeses da Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, LCP, que vieram das áreas Canaã e Raio do Sol, situadas no município de Ariquemes. Chegaram com um caminhão de alimentos doados para a ocupação da reitoria e uma faixa de apoio. Na assembleia, que acontecia naquele momento, disseram que estavam apenas retribuindo o apoio que os estudantes da UNI sempre deram aos camponeses em luta. Os estudantes carregaram, com muita alegria, vários cachos de banana, sacos de mandioca, de arroz e muita cana. A combativa greve da UNI, que já durava mais de 2 meses, e a ocupação, com mais de 1 mês, tinham ganhado apoio da população de Rondônia, de várias partes do Brasil e até internacional. Agora, a tempestade de luta na UNI havia tomado corpo e passou a receber diariamente várias moções de apoio e declarações. Entidades, organizações, intelectuais e personalidades de todo o país entraram em defesa dos estudantes e professores grevistas da UNI. Todas as manifestações de apoio exigiam o imediato afastamento do reitor José Januário Amaral. Devido à envergadura da luta, a repercussão nos monopólios da imprensa nacional era inevitável. Mesmo diante de um forte clamor de várias organizações e entidades por todo o país, exigindo a saída de Januário, ele se negava a se afastar do cargo e dizia que isso estava fora de cogitação. Então, que fique bem claro para os professores e os alunos que não existe possibilidade de renúncia do reitor Januário com relação à pauta única que eles têm hoje. Da Unicentro está tomado por estudantes e professores grevistas. Eles pedem a saída do reitor e fazem uma série de denúncias. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, o reitor afirmou que não existe a possibilidade de saída dele do cargo. Nunca existiu, essa possibilidade não existe. Portanto, o movimento Repense volte à sua pauta inicial, porque nós não iremos renunciar. O ministro da Educação, Fernando Haddad, se viu obrigado a chamar o reitor Januário Amaral até Brasília. No dia 23 de novembro, José Januário de Oliveira Amaral renuncia ao cargo de reitor da UNI.
greve geral de 2011, realizada por estudantes e professores, se revelou como uma verdadeira escola da luta de classes. Ensinou ao conjunto dos estudantes e professores grevistas como funciona o Estado brasileiro e seus braços articulados para esmagar greves e manifestações populares. Polícia Federal, Justiça, imprensa burguesa, parlamentares, ministros, secretários e presidente. Caiu por terra a ilusão em qualquer um destes, já que ficou claro que todos fazem parte de uma única articulação para manter a ordem vigente. A ordem da antidemocracia, do favorecimento de grupos, da roubalheira e do cretinismo parlamentar. A necessidade de romper com a velha ordem para construir uma nova, democrática e construída coletivamente nos demonstrou que era necessário e justo romper com os limites legais. Até hoje, nas universidades públicas, o grande limite era as reintegrações de posse de reitorias ocupadas. Ou os estudantes saíam antes da ação policial, ou eram presos, humilhados e espancados, como aconteceu na USP no mesmo período. Resistir e lutar com audácia, demonstrando organização e coragem para enfrentar com a mesma força que aplicariam contra nós, foi a grande marca da greve de 2011. Esta grande vitória no campo democrático das universidades brasileiras nos demonstrou que lutar por democracia e por qualidade nas universidades significa lutar contra as forças repressivas do velho Estado brasileiro. Sem entender isso, nenhuma vitória seria possível. Agora, é necessário levar este exemplo e grande aprendizado para outras universidades e principalmente para o dia a dia da Uni. Devemos ser ativos e organizados o ano inteiro. Sem garantir a participação igualitária e diária dos estudantes nas discussões e decisões dos rumos da Uni, não poderá haver democracia, muito menos qualidade. É que eu quero ver quem votará. Eu não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia. Eu quero é cantar essa mão tão calejada que nos deu tanta alegria e vamos à luta.